3 João, 1 capítulo, 15 versículos. Eu vou ler, você pode acompanhar na tela ou na sua Bíblia. E a gente vai aprender um pouquinho sobre o que o João quer falar conosco. Versículo 1. Eu, o presbítero, repita comigo, o presbítero, boa. Escrevo a Gaio. Já temos 2 personagens aqui, João, o autor, o presbítero, o ancião, e Gaio. Repete comigo, Gaio. Não é um nome muito comum hoje, mas naquela época era. Meu amigo querido, a quem amo na verdade. Versículo 2. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Versículo 3. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram da sua fidelidade e como você vive de acordo com a verdade. Eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Versículo 5, amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. Versículo 6, eles falaram à igreja daqui a respeito da sua amizade afetuosa. Peço que continue a suprir as necessidades deles de modo agradável a Deus, pois eles viajam a serviço do Senhor e não aceitam coisa alguma dos que são de fora. Versículo 8, assim, nós mesmos devemos sustentá-los, a fim de que nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, aí tem um nome difícil, hein? Não vou pedir para vocês repetirem, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede outros de ajudá-los. E quando o fazem, ele os expulsa da igreja. Versículo 11. Amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem, prova que é filho de Deus. Quem faz o mal, prova que não conhece a Deus. Todos, incluindo a própria verdade, falam bem de Demétrio, mais um personagem. Nós dizemos o mesmo a respeito dele, e você sabe que falamos a verdade. Para encerrar, tenho muito mais a lhe dizer, mas não quero fazê-lo com pena e tinta, pois espero vê-lo em breve, então conversaremos pessoalmente. A paz seja com você, seus amigos, daqui mandam lembranças. Por favor, envie-me as saudações pessoais a cada um dos amigos daí. Enfim, essa é a carta que nós estudaremos hoje. Essa carta tem alguns detalhes. Ela é a terceira, então existem outras 2 cartas antes. Ela é a mais pessoal das 3 cartas. Em 1 João, o autor, o próprio João, ele dirige essa carta às congregações espalhadas por toda a Ásia Menor. A segunda carta, ela foi enviada a uma senhora e sua família. E a terceira carta, ela é bem peculiar. Ela possui um único destinatário, o amado Gaio. Repete comigo assim, Gaio. A segunda e a terceira carta, ou epístola, elas são o que mais se aproxima de uma carta padrão lá daquela época, do mundo greco-romano. Elas são as mais curtas do Novo Testamento, cerca de 300 ou menos palavras gregas. Elas caberiam em uma folha só, em um papiro só. Ela seria lida rapidamente, ou lida e relida muitas vezes. O autor é João, e ele se descreve de forma humilde, pastoral, como o presbítero, o ancião. Provavelmente ele já tinha uma idade bem avançada, ele já era um velhinho. Ele descreve a sua autoridade, a sua posição como testemunho ocular. Ele andou com Jesus, ele viu as maravilhas, ele testemunhou o que aconteceu no começo daquele século. E ele tinha muito a nos ensinar. Vocês estão comigo? A carta provavelmente foi escrita bem no finalzinho do 1º século. E João estava ali em Éfeso, na última parte da sua vida. A estrutura, o estilo de escrita, o vocabulário. Como nós sabemos que foi João que escreveu? Porque tudo isso se parece muito com as outras cartas, principalmente com a segunda carta de João. Deus quer falar conosco. Qual o cenário e o contexto que essa carta acontece?
Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, e a igreja começou a se desenvolver. A igreja nos primeiros séculos, e principalmente, vou descrever no primeiro século, cresce de forma exponencial. A igreja é literalmente assembleia, o ajuntamento dos cristãos. Os autores da época que não eram cristãos usavam essa palavra também, para qualquer reunião de pessoas, um importante evento, mas os escritores bíblicos usam essa palavra para descrever ou a igreja local, que se reunia nas casas, em outras passagens como o corpo, mundial de cristãos. Mas fato é que essa igreja crescia e crescia. Em poucos séculos, essa igreja saiu de poucos discípulos, seguidores, algumas centenas para muitos milhares, reconhecidos por imperadores, por autoridades, muitas vezes perseguida. Essa igreja avançava, com poucos recursos, mas sob o agir poderoso e sobrenatural do Espírito Santo. As igrejas de casa em casa se multiplicavam. Talvez a gente esteja acostumado com a cena aqui do Amor em Movimento, de uma igreja que você vai até ela e tem uma estrutura de som, um ministério infantil maravilhoso, a música, enfim, você vê os seus amigos, congrega com eles. A igreja do primeiro século tem muito dessas características, mas ela acontecia de casa em casa, num volume menor e numa quantidade grande, para aquela época. Sob a sã doutrina dos apóstolos, debaixo de milagres e prodígios que validavam esses ensinamentos, mais e mais pessoas se convertiam. As pessoas chegavam, ouviam a palavra, eram transformadas. Missionários iam de cidade em cidade, eram recebidos nessas casas que se tornaram mais bases missionárias. E ali eles ouviam a palavra, eles eram repreendidos. Ali eles também davam suporte para essa pessoa que ia pregar o evangelho, davam sustento, davam acolhimento, incentivo. Essa igreja tem muito para nos ensinar. Você pode falar, Gu, o que essa igreja tem para nos ensinar? O que João quer falar conosco? Se a gente colocar esses princípios em prática, a gente vai fazer igreja do jeito que Deus quer que a gente faça. O conteúdo dessa carta, Jesus falou sobre isso, Paulo falou sobre isso, e qual que é o conteúdo? João descreve e fala sobre hospitalidade, sobre cordialidade, sobre generosidade, no recebimento dos obreiros, das pessoas que realizavam a obra de Cristo, que estavam no trabalho itinerante, que levavam o evangelho de cidade em cidade. Trazendo para a nossa realidade, as pessoas que entram nesse lugar e que servem aqui, as pessoas novas que vêm para cá todos os dias como visitantes, como será que nós temos tratado elas? Como será que nós nos tratamos aqui dentro deste lugar? O que as pessoas enxergam nas nossas atitudes? A gente demonstra Cristo ou não demonstra Cristo? João, ele deixa claro que não somente os que vão pregar o evangelho, mas também aqueles que enviam, que apoiam, que contribuem, são importantes no avanço do reino de Deus. Ele nos diz que não há possibilidade de pregarmos o evangelho, de fazermos missões, sejam elas urbanas, como nós fazemos aqui. Centenas de pessoas por semana entram nesse lugar e têm a sua vida transformada. Adolescentes, jovens, adultos, nos conectes. Este é um lugar de evangelismo. Nós muitas vezes não percebemos, estamos distraídos com o culto, com as nossas mãos levantadas, mas pessoas entram aqui pela primeira vez e são transformadas. Vocês creem nisso? Não tem como fazermos isso se a igreja não se envolver.
A carta fala sobre verdadeira espiritualidade e se concentra em questões básicas. A carta condena a falta de generosidade, de hospitalidade de alguns membros dessa igreja. João escreveu a carta para elogiar Gaio, para incentivá-lo a não desistir e também para condenar as ações de Diótrefes. O objetivo do autor é que Gaio permanecesse firme e continuasse fazendo de forma zelosa e amorosa o que ele fazia tão bem. Vocês estão comigo? O apóstolo lhe promete corrigir pessoalmente Diótrefes. Ele não ia mandar um zap ou uma carta. Ele fala, eu vou lá conversar com ele. Ele elogia a boa prática de Demétrio, que era um exemplo para a fé cristã. Espero que vocês tenham decorado cada um dos personagens. João, Gaio, Diótrefes e Demétrio. A gente vai passar versículo a versículo. Espero que vocês venham comigo. Então, novamente, versículo 1. Eu, o presbítero, escrevo a Gaio, meu irmão querido, a quem amo na verdade. Quem é Gaio? É o destinatário, mas era um nome muito comum. A gente não tem informações suficientes nessa carta para saber quem ele era, para saber onde ele morava, em qual igreja ele congregava. Era uma pessoa comum, era um membro comum da igreja. A gente pode tentar deduzir algumas outras informações, mas não era a intenção do autor que a gente soubesse os detalhes da vida de Gaio. O que a gente tem que entender é que ele era um crente cooperador. Repete comigo, um crente cooperador. Diferente dos crentes consumidores que a gente conhece, murmuradores, maliciosos, maledicentes, improdutivos. Gaio estava extremamente empolgado e ativo na obra de Deus. Ele era equilibrado. Ele era um amado amigo. Versículo 2. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Gaio era um cristão próspero. Se ele conseguia manter aqueles pregadores que iam até a comunidade local dele, com dinheiro, sustento, mas também com cuidado, ele era uma pessoa próspera. Ele tinha condições de abençoar aqueles missionários. Mas olha que interessante esse versículo. Espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte teu espírito. Talvez ele estivesse recuperando de alguma doença, ou talvez isso fosse uma oração de João falando, espero que você seja tão próspero e tão saudável quanto o seu espírito é, quanto a sua vida espiritual é. E será que hoje nós somos assim? Reflete aí. Muitas vezes nós temos uma saúde boa, forte, mas a nossa cabeça e a nossa vida espiritual vão de mal a pior. Muitas vezes nós estamos com a conta recheada de dinheiro, mas não conseguimos dormir de noite. Não temos certeza da salvação e não temos a paz que excede todo entendimento. Será que nós somos como Gaio? Por dentro ele prosperava, independente do que acontecesse por fora, da sua condição física ou etc. A igreja deve ter pessoas com recursos financeiros e mais recursos intelectuais ou o tempo dessas pessoas. Mas precisamos ter pessoas com maturidade para investir isso da forma correta. Senão elas se perdem. Nós podemos ter pessoas que estão aqui 4 vezes por semana, servindo com todo o ímpeto, mas tratam mal a sua mulher, não tem tempo para fazer o seu devocional, não tem comunhão com Deus e sua vida não é transformada. Às vezes pode ter a melhor das atitudes, mas se nós fazermos da forma correta, nós não seremos saudáveis, tanto quanto Gaio era. O dinheiro na mão de cristãos carnais pode ser um problema.
Muitas vezes nós olhamos a igreja pela perspectiva do mundo, ou de um negócio, ou de uma empresa. E aí você vai se questionar, às vezes velho de igreja ou novo de igreja, por que eles fazem isso ou aquilo? Esse investimento não é o melhor investimento a se fazer. Talvez nós temos que mudar as nossas lentes. Talvez a gente não tenha maturidade suficiente, ou não tenha nascido de novo, para entender que o investimento no reino de Deus, na obra de Deus, não vai dar os resultados simplesmente carnais ou naturais. Nós veremos frutos eternos e mudanças para a eternidade. Às vezes não vai fazer sentido. E nós reclamamos e reclamamos. E não damos prioridade para o que Deus dá prioridade. E aí? Será que o seu corpo e a sua vida têm sido tão saudáveis quanto o seu espírito? Você consegue pensar? Versículo 3, alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre, quando falaram da sua fidelidade. Eles voltaram falando de Gaio, falando muito bem de Gaio, de como você vive de acordo com a verdade, com a palavra. Ele era um exemplo. Gaio era generoso. O que é generosidade? Era a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses em benefício de outro. Muitas vezes nós somos tão centrados em nós mesmos, nos nossos interesses, nas nossas vontades, nos nossos sonhos, e nós não entendemos que Deus abriu mão de tudo para morrer por mim e por você, e nos fez os maiores devedores. Nenhum sacrifício que você fizer vai superar o que Cristo fez naquela cruz. Nós só estamos correspondendo ao amor dele. A W. Tozer diz: Deus já colocou em mim uma dívida tão grande que se eu vivesse 1 milhão de anos, de milênios, não poderia pagar a Ele o que fez por mim. Nós devemos ser generosos como Gaia, porque fomos atingidos pela generosidade de Cristo. Nós devemos perdoar, porque fomos atingidos pelo perdão de Cristo. Nós devemos amar, porque fomos atingidos pelo amor de Cristo. Você não está fazendo demais, não. Você não está fazendo muito. 1 João 4,19 diz: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Você pode repetir isso? Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. O nosso louvor, ele é fruto do que Cristo fez nas nossas vidas. As nossas atitudes são fruto do que Cristo fez nas nossas vidas. Não partiu de nós. A palavra de Deus diz que Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, não partiu de você. Tendo o coração de pastor, a maior alegria de João surgia do conhecimento que seus filhos na fé aplicavam a sã doutrina no seu dia a dia. João se alegrava pelo que ele tinha ouvido. Gaio era alguém que as pessoas tinham prazer em falar, em contar. Quem é você? Será que quando as pessoas falam sobre você, o que elas têm dito? Tudo bem, elas falam mal, às vezes as pessoas são instrumentos para tentar destruir a nossa vida e falar mentiras, mas essa não é a maioria. Quando seus filhos falam sobre você, o que eles dizem? Quando sua esposa fala sobre você, o que ela diz? Quando você não está ali, quais são as suas referências? Ah, o Joãozinho, ele fala assim, fala assado. Olha, ele me trata muito mal. Ou ele é generoso, ele é paciente, ele é amoroso. Todos que têm contato com ele saem dali transformados. O que as pessoas falam sobre você no seu trabalho? Hein? Gaio tinha ótimas referências. Versículo 4, eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Versículo 5, amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. É fácil nós amarmos e servirmos quem nós conhecemos. Mas e as pessoas que entram nesse lugar e nós não sabemos nem o nome? E as pessoas que passam por você no seu dia a dia e você racionalmente ou naturalmente não teria motivos para servir e amar aquela pessoa?
cristão ama de graça, porque ele foi amado pela graça. Nós recebemos algo que nós não merecíamos, e nós entregamos isso às outras pessoas. Versículo 6, eles falaram à igreja daqui a respeito de sua amizade afetuosa. Peço que continue a suprir a necessidade deles, de modo que agrade a Deus. Gaio era um cristão de que os outros tinham prazer em falar e conviver. Gaio amava a Cristo e aos santos que cumpriam o seu chamado. A igreja precisa aprender a celebrar e a glorificar a Deus e a elogiar as atitudes que estão de acordo com a palavra de Deus. Vocês estão comigo? Não tenha medo das pessoas se tornarem vaidosas ou orgulhosas. Abençoe elas, elogie elas, celebre o que Deus tem feito na vida delas. Quando você fala sobre as pessoas e com as pessoas, as palavras que saem da boca muitas vezes me dizem mais sobre quem você é e a sua proximidade com Cristo, assim, a sua intimidade com Cristo, do que sobre o assunto que você está falando. Não dá para esconder. Quando nós caminhamos com Jesus, isso transborda na nossa vida. Versículo 7, pois eles viajam a serviço do Senhor e não aceitam coisa alguma dos que são de fora. Esses pregadores e missionários, essas pessoas que serviam a Cristo para o avanço do reino, elas tinham motivos puros. Eles não estavam no ministério por dinheiro ou para satisfazer o seu próprio ego, e sim para a glória de Deus. Versículo 8, assim nós mesmos devemos sustentá-los, a fim de que nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Nós precisamos ter um compromisso com Cristo e com o desenvolvimento do reino. Nós precisamos investir no reino de Deus. Nós precisamos participar. Pela primeira vez hoje, vira para quem está do seu lado e fala, não fique de fora. É fácil nós entrarmos e sairmos daqui e ficarmos de fora do que Deus tem feito. A Bíblia não chama o cristão individual a viver uma vida, a Bíblia chama o cristão individual a viver uma vida de justiça e generosidade com os outros, de forma orgânica, não de forma estrutural, dentro da instituição. Os discípulos cristãos poderosamente propagam e representam Cristo, além do que a instituição igreja pode fazer. O local que você está, lá no seu escritório todos os dias, na sua faculdade, com a sua família, ali é um local onde a instituição igreja não pode chegar, mas é o local que Deus te colocou e te plantou. O que você tem feito com isso? O autor incentiva, encoraja, fala para eles serem hospitaleiros, generosos, serem participantes do que Deus está fazendo. Versículo 9, escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser mais importante, se recusa a receber-nos. Chegou o vilão da história, Diótrefes. O apóstolo havia recebido notícias de que os missionários, os mestres itinerantes, que eram conhecidos e aprovados por ele, haviam viajado até determinada região, aquela comunidade, aquela congregação, e foram mal recebidos. Não tiveram alojamento, provisão. Tudo isso lhes foi negado por um homem chamado Diótrefes, que dominava aquela congregação, que mandava em tudo lá, que é a mesma congregação de Gaio. Esses irmãos foram maltratados por um líder que era carnal, que não agia segundo o Espírito, que era autoritário, que excomungava, que excluía da comunidade qualquer um que fosse contra ele, que se mostrasse amável e generoso com as pessoas que serviam naquele lugar. Ele tentava negociar as influências, ele era maldoso, religioso, tentava lucrar com a obra de Deus, com as viagens e as pregações. Mas ele foi ainda mais longe, ele caluniou o apóstolo João. Ele fez acusações maliciosas, ele excluiu da congregação as pessoas que eram contra ele, que tentavam desafiar ele. Ele tinha um foco em si mesmo, ele era egocêntrico, ele era dominador. E a carta de João deixa claro que a gente precisa combater, ir contra esse tipo de coisa.
A carta de João era uma advertência à arrogância e à prepotência. Esse cara queria ser o chefe, ele não queria servir. Aquele que quer ser o maior no reino de Deus, que sirva. Mas Diótrefes não entendeu isso. Ele era o oposto do que João Batista falava, que a gente tem que se tornar cada vez menor e Jesus e Deus cada vez maior, que a gente diminua para que Ele cresça. Esse é um exemplo negativo. Tem um efeito negativo, um líder que contradiz esses ensinamentos. Não só um líder, um membro que contradiz esses ensinamentos. Ele faz o que faz por amor a si mesmo e não amor a Cristo. Ele rejeita a autoridade de João, a autoridade da palavra. Ele era um membro que queria mais a posição e o prestígio. Ele atacava o pastor, ele atacava João. Ele não estava interessado em cuidar das pessoas, mas ele estava interessado em falar mentiras. É comum esse tipo de pessoa tramar fofocas. É comum esse tipo de pessoas inventar histórias. Vocês se identificam ou não com esse perfil? Alguém se identifica aqui? Ninguém levantou a mão. Eles dão a entender que a liderança instituída por Deus não é eficaz ou suficiente, e que eles mesmos poderiam fazer melhor. Ele se recusava a receber as pessoas. Ele era desobediente à palavra. Esse tipo de membro destrói uma comunidade local. Eles usam a ânsia e a sede por poder e autoridade. Eles pisam a verdade, eles ignoram a palavra, eles ignoram o Espírito, e eles dispersam o rebanho. Diótrefes atrapalhava a obra missionária e o avanço do Evangelho. Que loucura! Quem que é esse cara? Esse cara era alguém que amava mais o status e a posição que ele estava do que a Deus. Esse cara era alguém que não estava nem um pouco interessado em se relacionar com Jesus, mas ele gostava da estrutura, ele gostava da organização. E como que ele ganhou um destaque? Que muitas vezes as pessoas estão sedentas por ouvir o que lhes é confortável. E elas colocam nas suas vidas em posição de autoridade. Elas abrem os seus ouvidos, as suas casas, para pessoas que não falam sobre o Evangelho. Para quem você tem aberto a sua casa? O que você tem ouvido? Quem é o seu Diótrefes? Hein? Ou será que você é um Diótrefes? Você precisa se arrepender, se voltar para Cristo e olhar para Ele com humildade e um coração quebrantado, pedir perdão, a ponto de amar mais a Cristo e a Deus do que a si mesmo. Ser egocêntrico não trará nenhum proveito ao cristão, mesmo em nome de Cristo. Ele falava em nome de Cristo. Deus não está preocupado apenas com a duração e a regularidade do nosso tempo devocional. Ele também se preocupa com a maneira como você lida com os outros. Isso inclui o modo como você trata os outros, que não tem nada em comum com você. E aí? Essa é a razão por que você precisa investir sua vida na comunhão com os outros, e estes em você. Isso é ser igreja. Ser membro de uma igreja deve incutir em você o interesse comprometido pelos outros. Crescer na vida cristã não é um assunto individual, pelo contrário, é um assunto que diz respeito a toda a igreja. Versículo 10. Quando eu for, relatarei alguma das coisas que ele tem feito, bem como as suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede os outros de ajudá-lo. E quando o fazem, ele os expulsa da igreja. 1 Timóteo 5,13 fala muito bem sobre esses fofoqueiros que intrometem-se em assuntos alheios e falam o que não devem. Esses problemas devem ser resolvidos. Esses ensinamentos, essas pessoas, essas relações, elas precisam ser cortadas. E João fala, eu vou até lá resolver isso. Versículo 11, amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas
o que é bom. Quantas vezes nós imitamos o que é ruim? Quantas vezes nós buscamos referências e encontramos elas no lugar errado? Quantas vezes nós imitamos o que não deve ser imitado, achando que aquilo vai nos trazer algum retorno? João deixa claro: não imite o que é mal. Quem faz o bem prova que é filho de Deus. Quem faz o mal prova que não conhece a Deus. O que é o bem e o que é o mal nesse contexto? Aquele que colabora para o avanço do reino, aquele que facilita e coopera com a pregação do evangelho, esse é o que faz o bem no contexto. Aquele que dificulta, atrapalha, impede, que não colabora, é o que faz o mal. Vocês estão entendendo o contexto? Quem tem sido você? Será que você é o fofoqueiro, o maldoso, que tem trazido divisão nesse lugar, ou por onde você passou? Ou será que você é aquele que colabora para o avanço do reino, com generosidade e hospitalidade e amor? Vocês estão comigo? Ou já estão dormindo? A prática contínua do bem deve ser uma característica do cristão sincero. É a prova moral do novo nascimento. Como eu sei que eu nasci, como eu percebo, tenho a certeza que eu nasci de novo. As minhas velhas inclinações já não são as minhas inclinações. O meu velho homem já morreu. Eu não faço o que eu fazia antes. A cada dia eu me pareço mais com Cristo. Aquele que conhece a Deus e se relaciona com Ele tem a sua vida transformada. Versículo 12, faltam só 4. Todos incluindo a própria verdade. Então, todas as pessoas, as testemunhas, incluindo a palavra, falam bem de Demétrio, o último personagem dessa história, o portador da carta, o que merecia crédito e que deveria ser imitado. Nós dizemos o mesmo a respeito dele, e você sabe que falamos a verdade. Quem é Demétrio? Ele era o tipo de pessoa que os outros poderiam imitar, seguir. É animador passar de Diótrefes para Demétrio. João, Gaio, Diótrefes, Demétrio. Duvido você decorar esses nomes. Mas, como é bom ver Demétrios por aí, no plural. Como é bom olhar para cristãos que se parecem com Jesus, que são mansos, humildes, que têm uma palavra de conforto e de incentivo a cada contato com eles. Como é bom pessoas que você consegue espelhar a sua vida e falar: eu posso me parecer com ele porque ele se parece com Cristo. A forma como ele trata a sua esposa, os seus filhos, a forma como ele domina a palavra, a forma como ele trabalha e trata os seus funcionários ou colegas de trabalho. Poxa, eu quero me parecer com essa pessoa. Quem são os Demétrios de hoje em dia? Servo fiel e excelente, um modelo para a igreja. Em tempo de escassez de bons exemplos, os Demétrios fazem um rebuliço. Os Demétrios eles impactam o lugar que eles estão. Eles trazem transformação. Gaio deveria suportar e ajudar a ele na visita e na estadia naquela comunidade local. A igreja precisa de mais Gaios e Demétrios, santos que amam a igreja, a família da igreja e as almas perdidas. Aos Diótrefes, arrependam-se enquanto há tempo. Voltem-se para o Senhor. Amem mais a Ele do que a si mesmo. Quando nós amamos a Cristo mais do que nós mesmos, as prioridades de Jesus são as nossas prioridades. O que isso significa? Ele disse: vão pelo mundo, anunciem o evangelho, façam discípulos, ide e pregai o evangelho. Esse é o foco da carta. Vocês têm colaborado para o avanço do evangelho? Gaio, não desista, permaneça, o que você tem feito é notável. Você pode falar: Gu, o que eu tenho a ver com isso? O que você faz nesse lugar? O que você faz todos os dias? Como você tem servido a Cristo? Reflita nisso. Você tem colaborado para o avanço do reino de Deus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é uma igreja local como essa. O reino de Deus, nesse lugar, aqui na terra, nós somos embaixadores.
ao domínio de Deus aqui, você pode fazer parte disso. Versículo 13, tenho muito mais a lhe dizer, mas não quero fazê-lo com pena e tinta. Apenas uma observação, tem assuntos que a gente não resolve por e-mail ou por WhatsApp. Vai até lá e resolva. Não deixa que cresça. Não deixa que o Demétrio destrua o que Deus tem construído por meio dos gaios. Pois espero vê-lo em breve, então conversaremos pessoalmente. A paz seja com você. Seus amigos daqui mandam lembrança. Por favor, envie minhas saudações pessoais a cada um dos amigos daí. Repete comigo assim, não fique de fora. Vá, mais alto, vá, envie, sustente, ore, hospede. O que nós temos feito para o avanço do reino de Deus? Você tem feito a sua parte? Isaías 6,8 diz, então ouvi o Senhor perguntar, a quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me. Romanos 10,14 fala, mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Pode falar, Gu, a gente vive numa sociedade, todo mundo sabe quem é Cristo, uma sociedade com princípios judaico-cristãos, um país que é majoritariamente católico, agora é uma porcentagem grande de cristãos. Todos sabem quem é Jesus. Nós vivemos em um mundo ocidental aqui, Gu, que não precisa mais pregar o evangelho. Talvez você pense isso, talvez a gente viva numa bolha onde as pessoas que estão ao seu redor conhecem a Cristo. Mas eu vou te passar alguns dados. No mundo, mais de 7 mil povos são considerados não alcançados. O que significa isso? Eles pouco ou nada sabem sobre Jesus. Você pode falar, está longe, Gu. No mundo, 3.500 povos não têm nenhuma iniciativa cristã entre eles. 1,8 mil línguas sem nenhuma porção, sem nenhum versículo traduzido para o seu idioma. Quantas versões você abre o seu celular e você tem aí no aplicativo da Bíblia? Tem pessoas que não possuem uma única palavra da Bíblia em sua própria língua. Como elas vão crer? Como elas vão se arrepender? Como elas vão encontrar o Cristo judeu? Como? Você pode falar, está longe, Gu. Mas no Brasil, nós temos 99 etnias indígenas sem a presença missionária. Nós temos 10 mil comunidades ribeirinhas, 100 mil comunidades sertanejas, 2 mil quilombolas sem nenhuma igreja. 700 mil ciganos que pouco ouviram ou nada ouviram sobre Jesus em sua própria língua ou cultura. Se você viajar para São Paulo, em diversas praças, você vai ver ciganos ali, e eles não ouvem sobre Cristo na sua própria língua. E você passa por eles todos os dias. O que você tem feito? Você não precisa ir para o Nordeste ou para a África, se esse é o seu chamado, mantenha em vista a hora e vá. Mas aqui do seu lado tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Dos 9 milhões de surdos, em alguns estados do Brasil, menos de 2% se declaram crentes. Não é loucura isso? Nós não temos atingido certos perfis da sociedade. Nós não temos ido até lá pregar. Nós estamos fechados aqui na nossa bolha. Nós sabemos as músicas do hype que estão estouradas no YouTube. Nós cantamos ela dia a dia. Nós, no nosso Instagram, repostamos o culto. Nós postamos aqui que estamos toda terça-feira. Mas no dia a dia nós não pregamos o Evangelho. Tudo bem. Suas atitudes pregam. Se necessário, use palavras. Esse pensamento é verdade. Mas sabe pelo que as pessoas se convertem? É pela pregação do Evangelho e pelo confronto,
pela verdade. É por isso que elas se convertem. É quando você impõe a mão sobre alguém doente no seu trabalho ou na sua faculdade, essa pessoa se converte e ela passa, isso valida o seu testemunho. Vocês estão entendendo? Olha, você é um bom exemplo, quero ir na sua igreja, mas talvez essa pessoa tenha um ataque do coração daqui a poucos minutos e nunca ouviu falar de Cristo e você perdeu a oportunidade. Dwight Limamud diz que no grande incêndio de Chicago, no culto que foi antes desse incêndio, ele não fez o apelo. Ele se arrepende até hoje porque muitas pessoas morreram. E aí, será que a pessoa que está do seu lado não tem ouvido sobre a palavra, sobre o Evangelho, sobre Cristo? Será que você não está muito acomodado? Hein? Nós temos mais de 340 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Essa não é uma realidade nossa. A gente vive num país democrático, onde ser cristão é permitido, onde professar a sua fé é permitido, onde orar nas ruas, onde você quiser, pregar o evangelho, falar é permitido. Mas nós não percebemos alguns detalhes da sociedade que a gente vive. Você pode falar, Gu, ser crente na Coreia do Norte, que está em primeiro na lista dos países perseguidos, onde tem uma opressão comunista, é difícil. Lá no Afeganistão, que está em nono, na lista dos países mais perseguidos. Mas sabe quem está em 15º? Olha que doideira. As Maldivas. Aquelas praias paradisíacas onde as pessoas postam, e é o sonho de todo mundo ir. Eu quero passar minha lua de mel nas Maldivas. Tem cristãos sendo mortos naquele local e a gente não se incomoda, porque a nossa prioridade é estar no hype e ter a foto do hype, e não chorar com os missionários que estão naquele lugar. Não é louco isso? Colômbia, 22ª. O crime organizado e a corrupção matam cristãos naquele lugar. E a gente assiste o jogo de futebol entre o nosso time e o time da Colômbia na Libertadores e acha muito legal. Mas o narcotráfico está matando cristãos naquele lugar. Pode falar, a Copa do Mundo foi no Catar. Catar é o 34º país que mais persegue cristãos no mundo. E nós vestimos a camisa do Brasil, pagamos milhares de reais para assistir a nossa seleção jogar naquele lugar. E tem pessoas sendo mortas ali porque amam a Cristo. O que você tem feito pelo reino de Deus? Ah, Diótrefes, você não é generoso, você ama a si mesmo, você ama mais o status, você ama mais a sua condição e as pessoas te vendo com uma posição de autoridade ou de relevância do que ama a Cristo. Você precisa ser mais como Gaio. 38º, o México. Quantas praias você fala, sonhei para o México? Ou você vê as séries mexicanas e fala, nossa, que legais. Absorve um pouquinho daquela cultura. Mas ali cristãos têm morrido também. São países que nós estamos acostumados a ouvir, a interagir, a consumir conteúdo. O que você tem feito para o avanço do reino de Deus? Seja aqui ou longe. Você tem enviado, você tem contribuído, você tem orado, você tem recebido. Eu venho de um lar, tanto do lado dos meus pais, também muita influência da família da minha esposa, onde missionários são muito presentes, de ambos os lados. Eles têm uma vida muito sofrida, às vezes de muita escassez, mas eles são muito mais ricos do que nós. Eles veem milagres que talvez nós nunca veremos, porque nós achamos que a gente conquista tudo com o nosso próprio esforço, e eles têm que depender de Deus. Posso te contar algo? Nós podemos ser cristãos aqui onde a gente está, depender de Deus aqui onde a gente está. Quem te dá saúde para você trabalhar? Com que fôlego de vida você acha que você se levanta todos os dias? Quem te deu a inteligência? Quem você acha? Foi Deus. Quem abre as portas é Deus. Então viva milagres e colabore para o avanço do reino, aonde você está. Vocês estão comigo? Hebreus 13:1. Podem se levantar.
continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembrem-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. Olha que loucura. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso, podemos dizer com toda a confiança, o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Lembrem-se de seus líderes que lhe ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam o seu exemplo de fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Posso continuar, mas vou parar no versículo 9. Portanto, não se deixem atrair por novos ensinos e estranhos ensinos. A força de vocês vem da graça de Deus, e não de regras sobre alimentos que nada ajudam aqueles que a seguem. Não fique de fora. Você pode abaixar sua cabeça? Deus, primeira oração que eu gostaria de fazer é pela tua igreja perseguida, Pai. Às vezes a gente se esquece dela. Às vezes nosso olhar está mais nos bens materiais, nos nossos sonhos, mas nós queremos nos lembrar do que o Senhor tem feito por aí, Pai. E nós queremos experimentar o que o Senhor tem feito por aí nas nossas vidas, Pai. Eu oro, sustenta-os, Pai, traga alívio, traga libertação, Pai, de prisões, de cadeias, traga refrigério. Às vezes o livramento não virá, mas como eles têm a firme certeza que a recompensa está no céu, nós também temos essa firme certeza, Pai. Espírito Santo de Deus, insere nas nossas mentes a sede por missões, Pai. A sede por pregar o Teu Evangelho, Deus. Traga aquele incômodo, Deus, aquela inquietação por proclamar as Tuas verdades. Nós clamamos pela Tua presença, Jesus, nas nossas vidas. Nós queremos o nosso trabalho, seja no Uber, seja no táxi, seja nas negociações, seja em qualquer coisa que nós fizermos, nós queremos resplandecer o Senhor, Pai, o Teu Evangelho, Deus. Nós entendemos que o Teu Evangelho é o que o mundo precisa, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai. Não queremos ser uma igreja fria, acomodada, que cada pessoa que entrar aqui, as centenas que têm entrado semanas a semanas, sejam transformadas, se sintam amadas, e como Gaio, elas sejam bem recepcionadas, que a nossa hospitalidade seja conhecida de longe, que as pessoas olhem para o Amor em Movimento e falem, eu quero ir naquele lugar, pois ali tem pessoas que amam sem nada em troca. Que não seja difícil fazermos pequenos grupos nas casas, que a gente abra a nossa realidade, o nosso dia a dia, as nossas famílias, para que pessoas consigam ver como é feliz aquele que serve a Deus, que vive segundo os seus preceitos. Queremos ser como Gaio, Pai. Espírito Santo de Deus, nos acorde de noite para orar, Pai. Que a gente não deixe de dormir por ansiedade, mas que a gente deixe de dormir por sede do Senhor, Pai. Que as nossas prioridades não sejam as prioridades do mundo, mas seja o avanço do Teu reino, Pai. Espírito Santo de Deus, nos dê uma generosidade que vem de Ti, Pai. Às vezes o que nós vamos fazer com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com os nossos dons, não é o que o mundo acha que deveríamos fazer, Pai. Mas nós escolhemos depositar diante do Senhor, Pai. Eis-nos aqui, Pai. Missionários aonde estamos, Deus. Eis-nos aqui, Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, não fique de fora.